E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre o 17º presidente da Igreja Sud, Russell M. Nelson. Então, se o Monson foi o vovô corporativo da igreja, o Russell M. Nelson foi o cirurgião-chefe aí que fez algumas cirurgias estratégicas na igreja. A gente vai dar uma olhadinha em alguns detalhes sobre elas. Mas vamos conhecer um pouquinho quem foi ele. O Russell M. Nelson, ele nasceu lá em 9 de setembro de 1924, na própria Salt Lake City, em Utah. Bom, o pai dele era o Marion, a mãe dele era a Floss. O pai dele era um repórter, depois ele virou um publicitário. Uma curiosidade é que os pais dele eles eram membros da igreja, mas não eram membros ativos. Então eles mandavam o Russell M. Nelson para a igreja, para a escola dominical, sozinho. E o próprio Russell M. Nelson, que foi o profeta, ele se batizou na igreja só quando ele tinha 16 anos, por decisão própria. Bom, como a gente sabe, ele se formou em medicina, né? Ele virou um doutor, ele teve o seu PhD pela Universidade de Minnesota em 1954. Ele participou de uma equipe ali que desenvolveu a primeira máquina de circulação extracorpórea, como se fosse um coração, um pulmão, em 1951, isso aí, né? Ele também foi aí pioneiro na cirurgia de coração aberto no oeste dos Estados Unidos e também serviu como capitão no corpo médico do exército dos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra da Coreia. Ele foi chamado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos lá em 1984 pelo Spencer W. Kimball e depois em 2018 ele virou presidente da igreja. Então ele foi presidente da igreja aí por 7 anos, né, até ano passado, 2025, quando ele faleceu. Faleceu com 101 anos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Na verdade, em 2018, quando ele foi chamado, ele tinha 93 anos. E isso fez com que ele fosse o homem mais velho a iniciar no cargo de presidente da igreja, né, com 93 anos. Bom, vamos falar sobre alguns marcos aí na presidência dele. Durante a presidência dele, ele reduziu o tempo das reuniões de domingo, né? Eram 3 horas, né, uns anos atrás, e ele reduziu isso para 2 horas. Então, domingo você vai para a igreja, vai passar 2 horas nas reuniões. Também mudou o nome dos mestres familiares, né? Era mestre familiar, ele mudou para ministrador, né? Ministração. Se eu não me engano, eu tive um amigo da Igreja Batista que ele comentou que eles tinham um esqueminha como o nosso mestre familiar. Ele falou, só que a gente chama de ministrador. E então deve ser mais ou menos a mesma coisa. Durante esse período dele como presidente da igreja foi anunciado 200 novos templos, inclusive ele participou da dedicação do Templo de Roma em 2019, olha só. Ele também foi aí o primeiro presidente da Igreja Sud a oficialmente ter um encontro com o Papa. Isso aconteceu lá em 2019 também, né, quando ele foi para Roma. E acho que o que marcou mais a presidência dele foi essa mudança no nome, né? Ele enfatizou bastante, não vamos ser chamados de Mormon, não, vamos ser chamados de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Ou membro da Igreja de Jesus Cristo.
Bom, falar um pouquinho sobre a vida pessoal dele. Ele se casou com a Denzel White em 1945, eles tiveram 10 filhos. Ela faleceu ali em 2005, então ele se casou com a Wendy L. Watson em 2006. E uma curiosidade ainda sobre ele aprendeu a falar mandarim, pois é, a língua não, os chineses não falam chinês, tá? Eles falam Wendy and I were mandarim. invited to go back to that university in China. Old friend of China. E essa língua aí que o Russell M. Nelson aprendeu. Russell M. Nelson faleceu então em 27 de setembro de 2025, estava com 101 anos, estava lá em Salt Lake City. Vamos dar uma olhadinha aqui na cronologia da vida dele agora. Então, com 16 anos de idade, ele se batizou na igreja e se formou no ensino médio. Com 21 anos de idade, ele se casou com a Denzel White e se graduou em medicina. 27 anos ele participou do desenvolvimento daquela máquina de coração-pulmão. Com 59 anos ele foi ordenado apóstolo da igreja. Com 93 ele se tornou presidente da igreja e com 101 anos ele faleceu em 2025. Vou ficar nesse cantinho aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre algumas polêmicas dele, então. A primeira questão polêmica do Russell M. Nelson é sobre essa questão aí do Mormon, né? O nome Mormon. A igreja, na época do Thomas S. Monson, fez um marketing massivo, gastou muito dinheiro para falar, eu sou Mormon. Monahan, and I'm a Mormon. This is just one of a handful of commercials kicking off the I'm a Mormon campaign here in the Valley. E de repente chega o Russell M. Nelson e fala que o quê? Falar que a gente é Mormon é uma vitória para Satanás. Então é uma grande contradição, um grande questionamento sobre a veracidade das declarações, das revelações dos profetas, não é? Num discurso ali de 2018, para ser mais exato ali na Conferência Geral de outubro de 2018, o discurso chamado O Nome Correto da Igreja, o Russell M. Nelson falou assim: o Senhor imprimiu em minha mente a importância do nome que ele revelou para a sua igreja. Remover o nome do Senhor da igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Senhor, estamos sutilmente desconsiderando tudo o que Jesus Cristo fez por nós, até mesmo a sua expiação. Tá, então o argumento dele é de que se você se chama Mormon, você está tirando o centro, o foco de Deus. Então, por isso ele quis mudar e insistir para que os membros se chamem, né, se identifiquem como membros da Igreja de Jesus Cristo, né? Beleza, um argumento bom. Agora só me explica por que o Thomas S. Monson insistiu em falar que eu sou Mormon e investiu muito dinheiro da igreja nisso. Essa é uma explicação que eu gostaria de saber. Na verdade, a gente joga essa questão para mais longe ainda, né? Porque todos os apóstolos, profetas da igreja há 200 anos se identificavam como mormons. Por que isso mudou agora? O Senhor levou 200 anos para decidir que não estava legal isso? São coisas a se pensar. Bom, isso não era uma questão que o Russell M. Nelson estava levantando em 2018, quando ele assumiu, não é uma grande coincidência. Ele já não gostava desse termo mormon já há muito tempo antes. Ele expressou isso lá em 1990 já, só que isso gerou muita polêmica, né? E como ele não tinha a maioria, ele não pôde decidir isso. Obviamente ele virou profeta e ele decidiu. Bom, mas a gente sabe que não é só porque ele quer manter o bom nome do Senhor no nome dos membros da igreja. Tem uma motivação oculta dentro disso. Na verdade, essa estratégia para a erradicação do termo Mormon, ela está mais numa tentativa de desassociar a instituição, né, da igreja desses estigmas históricos, que a gente sabe que a história da igreja está bem complicada, e de controvérsias digitais, né, algumas pesquisas na internet que as pessoas fazem e podem ver ali, se digita Mormon, vai ver muita coisa ruim. Então a gente não é Mormon, a gente é membro da Igreja de Jesus Cristo. Fica bem melhor.
Outra polêmica aqui do Nelson está atrelada à polêmica, já que a gente comentou sobre o Thomas S. Monson no episódio anterior, mas vamos comentar ele aqui de novo, porque o Russell M. Nelson está diretamente envolvido. Thomas S. Monson, como presidente, na época dele foi alterado ali em 2015, no manual de instrução da igreja, de que homossexuais deverão ser considerados como apóstatas e que os filhos deles não podem se batizar, a não ser que eles façam 18 anos e reneguem os pais, dizendo que o que os pais fazem é um absurdo e que são super contra o homossexualismo, daí eles podem se batizar, né? Isso criou uma polêmica, porque foi colocado no sapatinho, né, ali escondido, no manual da igreja. Descobriram e expuseram. Tá, criou polêmica. Então o Russell M. Nelson veio e ele disse assim, olha, nós 15, né, que é os 12 apóstolos e a primeira presidência, os 3 membros, ele disse, olha, nós 15 tivemos uma confirmação espiritual sobre essa revelação, né, dessa mudança aí. E ele ainda disse que era um privilégio poder apoiar essa revelação recebida pelo Thomas S. Monson. E o que o Russell M. Nelson ele queria com essa fala? Ele queria dar uma amenizada nos protestos internos da igreja. Então você que é membro da igreja, pare de fazer esses protestos. Aqui tem 15 homens que falam com Deus, que tiveram uma confirmação espiritual sobre isso. E a gente se sente muito privilegiado de estar apoiando o profeta. Então você apoie também. Então olha só, essa fala do Russell M. Nelson foi em 2016, então a revelação veio, a mudança veio em 2015, em 2016 o Russell M. Nelson, o sol já foi embora, em 2016 o Russell M. Nelson já falou que isso era uma revelação, que a gente tem que apoiar o profeta. Aí o profeta Monson morre, em 2018 ele assume o Russell M. Nelson, em 2019 o Russell M. Nelson revoga essa lei, ele diz que não precisa mais não. Né, foi revogada essa profecia. Daí fica um questionamento, né? Como é que é? Em 42 meses de revelação, depois de causar um estrago enorme, revolta, protesto, morte, né, disrupção aí familiar, de repente o Senhor resolve cancelar aquela revelação que ele deu meses atrás, né, anos atrás? Então é porque está parecendo que foi um erro humano, mas disseram que foi revelação. E se foi erro humano, por que foi apresentada como revelação? Tem mais alguma coisa que é apresentado como revelação, mas que é só humano? Né? Então, em setembro de 2019, ele deu um discurso lá na BYU, que ele disse assim, nosso encargo como apóstolos é ensinar apenas a verdade. Esse encargo não nos dá autoridade para modificar a lei divina. Por exemplo, o casamento foi ordenado por Deus. Ao longo dos milênios, ele sempre definiu o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Irônico, né? Porque na época da poligamia, o casamento não era entre um homem e uma mulher. Mas eles não estão autorizados a mudar esse estatuto de Deus aí de milênios. Estranho, estranho. Então fica bem evidente que a revogação de 2019 foi causada por causa de uma crise, né? Essa crise causada por essa nova regra de 2015 foi uma das que mais ocasionou em deserção de membro da igreja. Então o custo social para manter essa revelação de 2015 se tornou insustentável. Então o presidente teve que tomar essa decisão de revogar, mesmo que isso signifique mostrar a fragilidade das revelações SUD. Uma das críticas levantadas ao Russell M. Nelson também é de que ele gostava muito de exaltar a própria personalidade, né? Ele gostava de estar no pedestal. Enquanto o Gordon B. Hinckley e Thomas S. Monson, por exemplo, eles contavam histórias sobre eles próprios, da vida deles, mas não procuravam se exaltar tanto. Inclusive um exemplo disso é quando ele fez aniversário, né? Então, ele fez o aniversário de 100 anos, de 95 anos. Ele quis fazer uma grande festa com transmissão e tudo, enquanto os outros não fizeram. Um outro comportamento que aponta para isso é que ele gostava de ser chamado de presidente Russell M. Nelson. Não é o Russell M. Nelson, não é o Nelson, não é o presidente Russell M. Nelson. Eu gostava do título, mantém o título. Inclusive também ele insistiu que o profeta, vou chamar ele de profeta, o profeta
seja com P maiúsculo, não é o profeta com P minúsculo, P maiúsculo, olha só. Quer mais um dado também? Eles fizeram algumas pesquisas, né? Faz uma contagem de palavras na conferência geral. Eles viram que o nome Nelson, né, ou as indicações a ele, elas estavam igual ou superior às falas sobre Jesus Cristo nas conferências gerais. Outro ponto controverso do Russell M. Nelson é que ele falou que o amor de Deus ele não é incondicional, ele é condicional. Em uma fala dele ali na Liahona de fevereiro de 2003, tem um discurso chamado Amor Divino, em que o Russell M. Nelson ele reforça esse conceito várias vezes, como presidente também. Ele diz assim: embora o amor de Deus possa ser chamado de divino, infinito, perfeito e eterno, ele não pode ser corretamente descrito como incondicional. O termo não aparece nas Escrituras. Seus ensinamentos e bênçãos são condicionados à nossa obediência à lei eterna. Pois é, essa fala dele aí criou bastante revolta entre teólogos e membros da igreja. Entre as polêmicas também estão algumas histórias que não condizem muito com a realidade. Por exemplo, em 2019, a igreja, o Deseret News, teve que parar a impressão de um livro, arrumar o que estava escrito, porque era mentira e foi descoberto. Vamos ser claros. O que aconteceu? Na história, estava dizendo que o Russell M. Nelson contou uma história de que ele estava na Guerra da Coreia como médico, cirurgião, e que ele conheceu uma enfermeira chamada Cheryl, e ele deu um livro de Mormon para ela. Ele deu o livro de Mormon para ela, e o marido dela, desdenhoso do livro, devolveu o livro. Mas que anos depois, lá na década de 80, então, o Russell M. Nelson estava falando, e de repente ele viu na congregação uma mulher, era a Cheryl, e daí ela veio, disse que teve um sonho com uma revelação, depois ela tirou do chapéu um número, e esse número era o tanto de descendentes dela que viraram membros da igreja por causa daquela ação do Russell M. Nelson. Só que o que acontece? Algumas pessoas que são familiares dessa Cheryl falaram que não era verdade. Nessa época a Cheryl ela não estava lá na Coreia, era veterinária junto com o marido dela, e eles ficaram chateados, porque, cara, tá falando mal do pai, do marido, que ele não era assim, e que não teve nada dessa história de revelação do chapéu e nem de número, nada. Então eles tiveram que tirar essa história, retificar no livro para poder continuar com as impressões. Então quem confrontou essas informações foi a Kate, ela era uma familiar, e daí a igreja falou, a gente imprimiu só um pouquinho desses livros, a gente vai, na verdade, só retificar aqui nessas novas impressões e vamos mandar, então, com essas alterações, olha só. Então não teve nenhuma retratação. Imagina quanta história contada nessas liahonas, nessas conferências, que se ninguém contesta, ela só se mantém, mas que não são realidade. Esse incidente, ele ilustra essa tensão entre a promoção da fé, com essas histórias editadas para parecerem mais milagrosas, e a precisão histórica. E esse caso só veio a público porque os descendentes diretos desses envolvidos ainda estavam vivos e tiveram a coragem de confrontar a versão oficial. Bom, eu acho que a maior polêmica aí dentro da gestão do Russell M. Nelson foi a Ensign Peak, esse centro de investimentos da igreja. Na verdade é o banco da igreja onde eles guardam muito dinheiro que não está declarado, que ninguém sabia que existia. Pois é, 100 bilhões de dólares foram encontrados nessas pequenas empresas da igreja para poder desviar esse dinheiro. Foi encontrado, foi pesquisado por anos foi pesquisado, foi informado, a igreja foi notificada, ela foi julgada, condenada, mas, enfim, jogaram isso para baixo do tapete. A gente vai ter um episódio só sobre esse evento, então não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui. Mas é só mais um exemplo da igreja não sendo honesta. Agora, não estava sendo honesta com as finanças e, cara, envolvendo dinheiro e muito dinheiro, Mas vamos para a próxima. Outro ponto em que o Russell M. Nelson também foi polêmico é que ele disse que a restauração da igreja não foi uma coisa que aconteceu e ponto.
uma coisa contínua. Então a restauração da igreja está acontecendo. Por que ele diz isso? Porque profetas de hoje contradizem o que profetas do passado fizeram ou falaram. A gente vê isso muitas vezes dentro dos ensinamentos da igreja. E para poder explicar isso, ele diz que é porque a restauração é um processo contínuo, ela está acontecendo aos poucos, né? Então, se acontecem essas contradições, é porque a igreja está em mudança, porque isso faz parte do plano, né? Um exemplo disso é a história do Livro de Mórmon. Vamos dar uma olhadinha ali no que ele falou num seminário para novos presidentes de missão lá em junho de 2016. Existem algumas coisas que o Livro de Mórmon não é. Não é um livro de história, embora contenha um pouco de história. Não é um tratado de geologia ou antropologia. Ele foi escrito com o propósito principal de testificar de Jesus Cristo. Olha só, né? Já como a gente agora está em conta... Porque antes era o livro perfeito, né? Mas agora, com tanta problemática no Livro de Mórmon que a gente não consegue explicar, a gente explica assim, né, dizendo que o foco é testificar de Jesus Cristo. Nesses outros erros não importa. Então, se a gente for ver lá no século XIX, Joseph Smith dizia que o Livro de Mórmon é um relato histórico literal de todo o continente. Aí chega ali no século XX, Spencer W. Kimball, já a história é outra, diz que o Livro de Mórmon é uma expansão missionária baseada na linhagem lamanita. E então a gente chega no século XXI e Russell M. Nelson diz: o Livro de Mórmon é um livro espiritual, não é um livro de história. Então, como as coisas mudam. Vamos ver algumas frases polêmicas aí do Russell M. Nelson. Ele falou sobre o silêncio como estratégia. Ele falou assim: na verdade, em alguns casos, o companheiro misericordioso da verdade é o silêncio. Algumas verdades não devem ser contadas. Olha só. Outra frase interessante é uma crítica aos historiadores. Ele diz assim: nós agora vivemos em uma época em que alguns historiadores que se autopromovem rastejam pela verdade que difama os mortos e os indefesos. Aí ele está falando de um historiador chamado Stephen L. Richards. Ele diz que o Stephen tem esse passatempo agradável que é ficar falando mal de gente que já faleceu. E o Nelson continua, ele diz: qual é o bem para ser realizado ao se escavar o passado e explorar as fraquezas que talvez um generoso público contemporâneo perdoara? A extorsão por ameaça da divulgação da verdade é rotulada de chantagem. Não será a divulgação sórdida para a atenção pessoal ou ganho financeiro intimamente relacionada? E ele continua citando ali, se levantarem o seu calcanhar contra meus ungidos, diz o Senhor, suas cestas não se encherão, suas casas e seus celeiros perecerão, e eles próprios serão desprezados por aqueles que os lisonjeavam. E então Russell M. Nelson finaliza ali dizendo: meus queridos irmãos e irmãs, meu apelo a vocês hoje é que parem de aumentar suas dúvidas conversando sobre elas com outros duvidosos. Deixem de ser alimentados por aqueles que não acreditam. Busque orientação em fontes em que vocês possam confiar. Isso foi dito lá na Conferência Geral de abril de 2021. O discurso é: Cristo ressuscitou, a fé nele moverá montanhas. Olha só que interessante, né? Pois é, cadê as fontes que a gente pode confiar? Bom, encontrei alguns vídeos do Russell M. Nelson, vamos dar uma olhadinha? Estar aqui esta noite nos traz lembranças maravilhosas. Isso nos faz lembrar daqueles dias em que estávamos onde vocês estão agora em seus estudos. Meus queridos colegas estudantes, estou emocionado por estar com vocês nesta ocasião memorável e por compartilhá-la com minha doce companheira Dancil, meu pai Marion C. Nelson e outros membros de nossa família. Sinto-me honrado em estar na presença do presidente e da irmã Holland. E eu somos profundamente gratos pelo privilégio de estarmos com vocês esta noite.
Ao reconhecermos a presença do presidente e da irmã Marvin Higbee, do Utah Valley Community College, do presidente e da irmã Jeffrey Airy Holland, nós os homenageamos não apenas pelos cargos que ocupam, mas pelas pessoas que são. 10 de dezembro de 2011, pelo Elder Russell M. Nelson. Obrigado, presidente e irmã Lee. Grato por sua liderança e por reconhecer a presença dos pais e irmãos da irmã Lee, presentes. Agradeço ao irmão Staley e aos cantores pela maravilhosa música. É lindo! A irmã Nelson e eu estamos muito felizes por estarmos com vocês. Estamos felizes em ver tantos aqui para aprendermos juntos. A glória de Deus é a inteligência e você confirma esse fato. Você está deslumbrante aos meus olhos. Elder Russell M. Nelson foi chamado para ser membro do Quórum dos 12 Apóstolos em abril de 1984. Dr. Nelson obteve seu bacharelado e doutorado em medicina. Diploma da Universidade de Utah. Sua trajetória profissional inclui cargos de pesquisa, professor de cirurgia e diretor do programa de residência em cirurgia torácica da Universidade de Utah. Ele também foi chefe da divisão de cirurgia torácica do Hospital LDS em Salt Lake City. O Elder Nelson é autor de inúmeras publicações e capítulos em livros didáticos de medicina. Ele recebeu muitos prêmios e honrarias, incluindo 3 doutorados honorários. Ele recebeu títulos de professor honorário de 3 universidades na República Popular da China. O Elder Nelson ocupou muitos cargos de responsabilidade na igreja. Esses cargos incluem presidente de estaca, presidente-geral da escola dominical e, antes de seu chamado como membro do Quórum dos 12, ele foi representante regional. O Elder Nelson e sua esposa, Dancil, têm 10 filhos, 54 netos e 7 bisnetos. Agora, nosso presente de Natal para você. Esta universidade está comprometida em buscar a verdade e ensinar a verdade. Toda a verdade faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. O presidente Nelson é o 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em seus 187 anos de história, e chega a essa posição após quase 34 anos como apóstolo. Ele agora preside uma igreja com mais de 16 milhões de membros em praticamente todas as nações do mundo. Ele visitou pessoalmente 133 desses países e tem um profundo amor pelas pessoas do mundo. Preces e votos chegaram de toda parte e agradeço muito. Vivemos na era mais vibrante da história do mundo. E eu amo ela, irmã Nelson, e seja bem-vinda a Samoa. Primeiramente, conte-nos por que essa visita é importante, não apenas para vocês, mas também para os membros da igreja em Samoa e no Pacífico. Eu vim pela primeira vez a Samoa em 1976 e tive muitas visitas entre aquela época e agora. A igreja é relativamente jovem aqui na América do Sul. Há 90 anos não havia nada. E agora, ex-autoridades gerais estavam lá e jovens que já estão na igreja há muito tempo. Vimos famílias de 4 gerações. Isso representa um grande chamado. E é também uma causa muito nobre. É a obra do Senhor. No que acreditam os membros da igreja? Vocês são cristãos? Somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Da palavra Mormon, igreja é um apelido. Nós não gostamos de apelidos. Gostamos de ser chamados de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque somos cristãos. Esta é a igreja dele. Meus queridos irmãos e irmãs, Wendy e eu estávamos ansiosos para estar com vocês hoje. Há poucos dias, retornamos de uma designação internacional e agora estamos nos estágios finais de preparação para a conferência. Bem, algumas das mudanças são apenas correções. O nome da igreja, por exemplo, não é uma mudança de nome. É apenas uma ênfase no que o Senhor disse que deve ser e estamos apenas sendo obedientes. Agora, alteramos um pouco o currículo, porque queremos fortalecer nossos lares e fazer dos nossos lares o principal santuário de fé no mundo todo.
podemos ver que chegará o tempo em que não poderemos construir alas, casas de reunião, capelas como estamos acostumados. Nossos lares terão que ser mais poderosos na formação das vidas espirituais do nosso povo. Uma das mudanças muito visíveis que afeta a vida dos membros é a redução dos nossos serviços de adoração dominical de 3 horas para 2 horas. E incentivar a família a assumir uma participação maior em... É isso aí, pessoal. Nosso episódio sobre Russell M. Nelson, 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.